Olá, hoje vamos dar continuidade à parte 6ª da análise artigo por artigo da Lei 13.432, de 11 de abril de 2017, Lei dos Detetives Particulares. Artigo 10. É vedado ao detetive particular: 1. Aceitar ou captar serviço que configure ou contribua para a prática de infração penal ou tenha caráter discriminatório. 2. Aceitar contrato de quem já tenha detetive particular constituído, salvo a. Com autorização prévia daquele com o qual irá colaborar ou a quem substituirá. B. Na hipótese de dissídio entre o contratante e o profissional precedente ou de omissão deste que possa causar dano ao contratante. 3. Divulgar os meios e os resultados da coleta de dados e informações a que tiver acesso no exercício da profissão, salvo em defesa própria. 4. Participar diretamente de diligências policiais. 5. Utilizar em demanda contra o contratante os dados, documentos e informações coletados no exercício do contrato. Neste artigo são enumeradas as condutas que o detetive evidentemente não pode praticar, sendo usado essa palavra, sendo-lhe vedado essas condutas, o que por si só podem acarretar consequências jurídicas, sejam criminais, civis ou administrativas, porque o órgão fiscalizador pode, através de um procedimento administrativo, suspender ou cassar as atividades da empresa e o exercício da atividade como autônomo, né? Vamos ao primeiro inciso deste artigo: aceitar ou captar serviço que configure ou contribua para a prática de infração penal ou tenha caráter discriminatório. Aqui o profissional deve prestar muita atenção ao aceitar determinada demanda de um cliente ou mesmo oferecer os seus serviços, para que a prática não configure uma infração penal ou, como a própria lei diz, caráter discriminatório. A explicação nós podemos fazer com exemplos, né? Como um caso em que, para que o profissional possa, nas suas futuras decisões, ter uma base para aceitar ou não determinado serviço. Um exemplo clássico é quando, ao aceitar casos conjugais, o detetive particular não deve ser usado pelo cliente para a prática de violência ou para justificar uma violência. Como, por exemplo, tem a prática de stalker, que é uma palavra inglesa que significa perseguidor, e que agora se tem essa denominação conhecida, mas que isso já vem há muito tempo em prática de violência doméstica, né? Aplicada a alguém que importuna de forma insistente e obsessiva uma outra pessoa. Casos, inclusive, têm acontecido de celebridades, mas usualmente em violência doméstica também é muito usada. A perseguição persistente pode levar a agressões e ataques, né? E, inclusive, com a internet tem sido usado no campo virtual. O cyberstalking é praticado através de meios informáticos com qualquer pessoa que desperte o interesse do autor, né? Outro exemplo seria inventar testemunhas, coagir testemunhas, falsificar documentos e situações para servir de provas em processo. As situações aí são inúmeras
E a criminalidade, com o poder que ela tem de invenção e criatividade, pode realmente criar muitas situações e que o detetive deve estar atento a essas situações. O caráter discriminatório. Sempre falamos que o detetive e qualquer profissional da área de investigação e de inteligência, ele deve estar conectado com o seu tempo, com os costumes que são aceitos pela sociedade e pela lei. Se a lei admite determinado tipo de conduta, não é o detetive que vai dizer não concordo com ela e apoiar situações que contrariem essa legislação. No aceitar serviço, ele não pode ficar distante dessa realidade. Um exemplo, aceitar é hipótese, que não se admite, por isso é uma hipótese, mas que pode acontecer, aceitar a contratação de uma empresa que queira saber das opções sexuais de seus empregados, pois ali eles não aceitam veladamente, porque claramente isso não é permitido, membros da comunidade LGBTQIAPN+, ou um patrão que queira saber a rotina de suas colaboradores mulheres, com o intuito de verificar se são virtuosos ou com outra finalidade que pode inclusive caracterizar crime como assédio sexual, que é tipificado no Código Penal. Então, ao perceber, ao conversar com o cliente, deve-se atentar muito para certas intenções e que com a experiência vai ser possível observar. E aqui uma ressalva, se percebendo esse intuito, mesmo assim o profissional aceitar esse tipo de serviço, pode estar certo que ele pode estar concorrendo para a prática da infração penal e pode haver uma responsabilização civil, criminal e administrativa. O segundo inciso desse artigo, que é vedado ao detetive particular, é aceitar contrato de quem já tenha detetive particular constituído, salvo, é uma exceção, que é com autorização prévia daquele com o qual irá colaborar ou a quem substituirá. E B também, uma outra hipótese, na hipótese de dissídio entre o contratante e o profissional, precedente ou de omissão desse que possam causar dano ao contratante. Nesse inciso, vemos que prevalece a ética entre os profissionais, ou seja, não aceitar trabalhar para quem já tenha um detetive constituído para o mesmo tipo de serviço. O contrato delimita esse aspecto, como já vimos inclusive nos requisitos para o contrato, mas a exceção pontuada pela lei é com autorização prévia daquele com o qual irá contribuir, com autorização prévia daquele com o qual irá colaborar ou a quem substituirá. Se o colega autorizar expressamente, e aqui tem que ter uma garantia, tem que ser sempre por escrito, tá certo? A sua substituição ou colaboração, isso quer dizer que juntos trabalharão para o cumprimento do objetivo do contrato. Nesse aspecto, é salutar que 2 ou mais detetives, de comum acordo, de forma harmônica, se ajudem numa tarefa, Outro caso é a hipótese de dissídio entre o contratante e o profissional precedente, ou de omissão desse que possa causar dano ao contratante. Nessas situações, a lei é clara. Dissídio é o desacordo, a divergência, conflito ou a omissão do outro colega que possa causar dano ao contratante. Essas situações devem estar devidamente comprovadas e ser evidentes.
pois caso contrário, quem aceitar um novo contrato sem solução do anterior pode responder civilmente e administrativamente. É um caso também de ficar conhecido ou profissional por sua ética ou não, né? Aí é o profissional que vai ter que avaliar como ele deseja ficar conhecido entre seus pares e, evidentemente, também entre a comunidade. É vedado também ao detetive, inciso 3º, divulgar os meios e os resultados da coleta de dados e informações a que tiver acesso no exercício da profissão, salvo em defesa própria. Já mencionamos em texto anterior as qualidades que o detetive deve ter, ou seja, discrição, lealdade e honestidade. Essas qualidades não coadunam com a abertura de informações de forma inconsequente de seus contratos. O dever de sigilo impera nesses contratos e nesses relacionamentos, mas tem uma exceção. E essa exceção que a lei elenca e que deixa claro é quando o detetive particular precisa se defender de uma acusação. E a lei não distingue em qual área do direito, seja civil, criminal ou administrativo. Entende-se, nesse caso, em todas as áreas. O inciso 4º, participar diretamente de diligências policiais. Nós já comentamos alguma coisa quando nos referimos que o detetive pode se habilitar em investigação. Então, isso no artigo 5º dessa lei, que autoriza ele a colaborar com a investigação em curso, desde que expressamente autorizado pelo contratante. Essa colaboração, que eu me recordo de ter mencionado que tem que ser extremamente discreta, não inclui participar diretamente de diligências policiais. Ele não pode acompanhar os policiais na coleta de informações e algumas ações que os policiais praticam em obediência ao Código de Processo Penal, tais como notificações, oitivas de vítimas, testemunhas, interrogatórios, cumprimento de mandados de busca e apreensão, levantamento de local de crime, cumprimento de mandado de prisão. Devemos lembrar que agentes policiais e funcionários públicos não são parceiros de diligências dos detetives particulares. Ou seja, os atos físicos podem ser parceiros em troca de informações essenciais ao bom andamento do inquérito policial, que é a inteligência, como discutido anteriormente. Então, é vedado ao detetive participar dessas diligências de forma física. Ele não pode acompanhar diligências policiais. Ok? E isso tem que ser bem claro para evitar eventualmente aí uma desarmonia com as forças policiais e do detetive não entender claramente as suas obrigações, responsabilidades, deveres, né, que está na lei que lhe protege. A última vedação, no inciso 5, utilizar em demanda contra o contratante os dados, documentos e informações coletados na execução do contrato. Pode parecer conflitante com o inciso 3º, mas observa-se que o inciso 3º menciona defesa, enquanto aqui não se trata de defesa, mas de demanda contra o contratante, supondo não uma reação, mas uma ação. Qual a ocasião? Por exemplo, falta de pagamento do contrato da prestação de serviço. Para a cobrança se apresentará apenas o contrato, jamais o relatório, os dados que ele coletou para aquele serviço.
né? Que, como vimos, são confidenciais e são de interesses pessoais do contratante. Aqui, mais uma vez, é uma questão ética que vai preponderar. As informações coletadas não podem servir como meio intimidatório ou de coação contra o contratante, o que a lei civil e criminal também veda. Então, mas ele vai ficar devendo, pode ficar devendo, não posso usar das informações que eu coletei contra ele para pressionar ele a fazer o pagamento? Claro que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pode cobrar, ou o contrato autoriza a cobrança judicial, mas é a cobrança judicial que é um direito de qualquer pessoa que tenha o seu contrato descumprido. É uma questão ética. O caso que ele levantou, né, o segredo familiar profissional está ali, não se mexe, é sagrado. Só pode não ser nos casos em que o detetive tiver que se defender numa ação criminal, uma ação civil, né, ou uma ação administrativa, mas não quando ele demanda contra o cliente. Por hoje é só.